Gente, vou passar com vocês no método que eu usava anteriormente, porque é teoria, tá? Eu vou dar uma repassada com vocês para reforçar o que eu falei com vocês sobre cores e as leis da reflexão. Que a primeira lei, eles são coplanares, o ângulo de incidência, o ângulo de reflexão, né? E o espelho plano. E a normal, são todos coplanares, ou seja, estão localizados no mesmo plano, né? Pertencem ao mesmo plano. E a segunda lei, que o ângulo de incidência é igual ao ângulo de reflexão. E vamos passar por um meio translúcido, por uma teoria aí de quando é incandescente, fluorescente, quando é difusa, a propagação da luz. Vamos ver algumas coisinhas aí, tá bom? Vamos lá, ó. Nós estamos vendo, então, ótica agora, né? Que é o estudo da propagação da luz. E nós estamos entendendo a luz como um feixe mesmo de luz, né? E a propagação dela, para ser perfeita, é quando os raios estão paralelos. Daí a gente consegue enxergar a imagem com perfeição, tá? A incidência e a reflexão tem que ser paralelo. Muito bem. Nós também passamos pelas fontes de luz, né? Que são a fonte de luz primária e secundária. Prestar atenção quando falar de vela. A vela vai ser uma fonte de luz primária quando ela estiver acesa, né? Muito bem. O sol é um exemplo de fonte de luz primária. A lâmpada acesa, a chama de uma vela, né? São fonte de luz primária. As estrelas, né? Elas estão acesas. E a fonte de luz secundária é aquelas que precisam ser iluminadas, seja uma luz natural ou artificial, né? Para que a gente possa enxergá-la. Então seria a lua, um lápis, a gente, né? Eles não possuem luz própria. Aqui está o exemplo, ó, a lua, o caderno da gente, a pessoa. Muito bem. Aqui é um esquema, então, para a gente enxergar, né? Precisa ter uma fonte de luz. Essa fonte de luz, ela vai incidir num objeto. E aí, por reflexão, chegará até os nossos olhos esse objeto e a gente enxerga, tá bom? Muito bem. Aí vem umas definições aqui, gente, ó. As fontes primárias, elas podem ser incandescente ou luminescente. O que é incandescente? Essas fontes emitem luz devido a elevada temperatura, por exemplo, uma barra de ferro. E o que é luminescente? São as lâmpadas, né? Por exemplo, ela pode ser fluorescente ou fosforescente. A fluorescente, quando emite uma luz na presença de um elemento excitador, por exemplo, uma lâmpada fluorescente. E fosforescente, quando continua emitindo a luz durante um certo intervalo de tempo, após a retirada do elemento excitador. Por exemplo, os interruptores das paredes, aqueles estrelinhas que coloca no teto. Fonte extensa e fonte pontiforme. O que é fonte extensa? Fonte extensa é o nosso Sol, por exemplo, né? Pode-se ainda analisar as fontes em relação às suas dimensões e às distâncias que se encontra o observador. Por exemplo, uma lâmpada fluorescente de 1 metro de comprimento, distante 3 metros de um observador, será considerada uma fonte extensa. Esta mesma lâmpada, distante 2 quilômetros, será considerada uma fonte pontiforme. Raios de luz e feixe de luz. A noção de raio de luz e de feixe de luz são muito úteis na representação da luz. Para representar a propagação da luz, vamos utilizar a noção de raio de luz, um segmento de reta orientado, indicando a direção e o sentido da fonte para o observador. Então tá aqui, ó. Isso aqui são os raios de luz, tá? E aí tem a direção e o sentido, ó, a setinha que vai dar o sentido. Um conjunto de raio de luz será denominado de feixe de luz e pode ser classificado como feixe paralelo, feixe convergente e feixe divergente.
Esse aqui é o paralelo, esse aqui é o convergente, todos eles vão para um ponto em comum, e esse é o divergente. É a lente do que tem miopia. Meios de propagação da luz. Os meios encontrados na natureza, eles se comportam de diferentes maneiras. Ele pode ser transparente, translúcido e opaco. O transparente é aquele que nós vamos ter uma visão nítida. O translúcido já vai ficar irregular, né? A superfície, ela é irregular, então os feixes, os raios de luz não serão paralelos, né? Automaticamente o feixe também não será paralelo, e um feixe não paralelo não terá uma visão perfeita, tá? Então o translúcido não vai dar uma visão nítida. E o opaco piorou, né? Aí não transmite a luz, bloqueando completamente só a porta. A gente não enxerga atrás da porta, ela é um meio opaco, tá? Aqui tá um exemplo de meio transparente, como são os raios de luz, né, vindo, ou os feixes agora, né? O meio translúcido chega, mas, né, o box do banheiro, e o meio opaco não chega. Princípios da ótica geométrica. Princípio da propagação retilínea. Nos meios homogêneos e transparentes, a luz se propaga em linha reta. Princípio da independência de luz. Quando um raio de luz passa pelo outro, eles continuam se propagando independente de ter se encontrado. Dois holofotes, quando as luzes se encontram, uma continua para lá e outra na outra direção, tá? Quando vários raios de luz se cruzam, cada um se comporta como se os outros não existissem. Princípio da reversibilidade da luz. A trajetória descrita por um raio independe do sentido de propagação atribuído por ele, né? Então, por exemplo, ele está saindo aqui do feixe A, ele vai aqui, faz uma mudança na direção de propagação porque trocou de meio, tá? E independente de eu começar daqui ou daqui, ele vai ter a mesma propagação. Consequências dos princípios da ótica geométrica. Sombra, né? Aí aqui vai entrar o eclipse solar, né? Pra gente falar de sombra e penumbra, né? Então, aqui tem uma fonte de luz, certo? Essa fonte de luz tem vários raios que sairão dele, infinitos. Aqui foi pego 2, só para contornar esse objeto aqui, tá? Aqui tem uma esfera. O raio de luz passará em várias, né? Ele tem vários raios de luz aqui, né? Só redesenhou 2, mas tem um monte, né? Aí, esse aqui, ele vai projetar nesse anteparo uma sombra. Essa aqui é a sombra projetada, ó. A sombra que foi projetada por ele, certo? E isso aqui se chama cone de sombra. Esse espaço aqui que deu, ó, é um cone de sombra, tá bom? E essa aqui é a sombra projetada, porque tem um objeto aqui que tá obstruindo a passagem da luz, certo? Então, aonde não tem luz, forma-se a sombra, ok? Muito bem. Agora, qual é o conceito de sombra e de penumbra? Vamos lá. Quando o objeto opaco é colocado entre uma fonte extensa e um anteparo, há a formação de duas regiões. A região da sombra, com ausência total de luz, e a penumbra, que é pouco iluminada. Então, vamos voltar aqui. Aqui tem uma fonte de luz, agora a chama da vela, né? Então, ele fez 2 desenhos. Ele pegou a base e o topo da chama. A base, ele passou em cima e embaixo dessa esfera, que está interrompendo a passagem da luz. E lá no topo, ele fez a mesma coisa. Quando essa luz se cruza aqui, ó, uma da base e a outra do topo, tá vendo? Formou uma região aqui que tem a propagação da luz, mas menos. É a chamada penumbra, tá? E aonde não dá pra gente ver, é chamada sombra. Então, aqui, igual ao anterior, é a sombra. E esse outro aqui que circunda, esse aqui, ó, que tá aqui, é a penumbra, tá bom? Aí vem o conceito da eclipse solar e lunar. O solar é quando a lua está entre o sol e a terra. E
E o lunar é quando a Terra está entre o Sol e a Lua, na verdade? Quando a gente está aqui na Terra, a gente vai ver o eclipse lunar, porque a própria Terra está obstruindo a passagem total aqui da fonte de luz. Aí ele faz o mesmo desenho, ó, vem do topo, né? E da base desse aqui, e para mostrar aonde não tem a luz, né? Onde obstrui totalmente a passagem de luz, ó, isso aqui é uma eclipse lunar, tá? E ocorre na fase da lua cheia. Esse aqui que é o solar, agora nós estamos aqui, né, a Terra, e aqui tá a lua. Aí fez o desenhinho como nós vimos anterior, ó. Dois desenhinhos saindo da base, um pega lá em cima da lua e o outro embaixo, idem lá em cima. Aí nós vamos ter aqui a projeção da sombra, né? Que tá aqui, e da penumbra, ok? Ou umbra, né? Umbra é designação de penumbra também. Esse aqui é um eclipse solar. Devido à trajetória retilínea da luz, pode ocorrer eclipse solar e lunar, com alinhamento dos astros, Sol, Lua e Terra. O eclipse solar ocorre na fase da lua nova, podendo ser total, que é a região AB, ou parcial, que é a região AC e CD, né? Então tem o eclipse solar total, eclipse total, que é a ausência total da luz, né? E tem o parcial, que vai formar a penumbra, né? A sombra, tá bom? A câmara escura, gente, é só fazer, depois, mais pra frente tem exercício, eu vou mostrar pra vocês, é simples, forma-se 2 triângulos nessa história de câmara escura, né? E nós vamos fazer a comparação da altura pela largura, isso que é a câmara escura. A câmara escura nós já conversamos, por exemplo, uma lata de Nescau, aqui eu deixo um orifício imitando a pupila, e aqui a gente põe papel vegetal. Vê-se que aqui formou a imagem, ela está invertida. Por que a imagem fica invertida? Aqui não tem lente, não tem nada, porque nós temos uma lente no nosso olho, né? Que faz o papel da lente convergente. E inverte lá na retina a imagem. Agora aqui inverteu simplesmente porque o orifício é pequeno. Tem infinitas luzes que vêm daqui, mas a gente pega as principais. Pega uma do topo e a outra da base. Como o orifício é pequeno, são poucas luzes que entram. Aqui a vem da base, como ela vem em linha reta, ela se projeta lá em cima. E aqui vem do topo, projeta aqui embaixo, ela inverte a imagem. Então, esse princípio que imita o olho humano, simplesmente porque o orifício é pequeno, tá bom? Aqui eu tenho um triângulo. E aqui eu tenho outro triângulo. Quando eu fizer, é só eu comparo na ordem que eu quiser. Eu vou comparar a base, né, que ele chamou de O, que é o tamanho do objeto. Posso dividir aqui, ó, pela imagem. Aí, como eu comecei daqui, eu volto aqui. Aqui vai ter a altura desse triângulo, que ele chamou de P. E aqui vai ter a altura dessa câmera, que nós chamamos de P', tá? Ele fez lado de um triângulo dividido pela sua altura igual ao lado de um triângulo dividido pela sua altura. Isso aqui é a semelhança de 2 triângulos, simplesmente. Você pode fazer esse dividido por esse igual a esse dividido por esse. Você pode fazer esse dividido por esse igual a esse dividido por esse. Só seguir a ordem. Tá comparando os dois lados, triângulos semelhantes, por causa de ângulos iguais, né? Esse ângulo é igual a esse, oposto pelo vértice, tá bom? Isso é o princípio da câmara escura e tem a equação da câmara escura. Dá para fazer umas experiências super legais, experiência prática aí, pra gente ver invertido com a lata de Nescau. Reflexão da luz, que nós conversamos, vamos lá. É o fenômeno que ocorre quando a luz atinge a superfície de um objeto e volta. Reflexão regular ocorre em superfícies polidas e a reflexão irregular que a gente não vai enxergar direito, né? Aqui a superfície polida
os feixes são paralelos, a gente enxerga perfeitamente. Aqui a superfície é rugosa, ele incide e reflete mudando de direção, então a gente não enxerga direito. Leis da reflexão, primeira lei, o raio incidente, a reta normal e o raio refletido estão contidos no mesmo plano. O raio incidente, o raio refletido e a normal, que vai fazer 90 graus com a superfície, são coplanares. Segunda lei, o ângulo de incidência e o ângulo de reflexão são iguais entre si. As cores do objeto, a luz emitida do sol ou por uma vela branca, uma luz policromática, que tem várias cores, composta por luzes monocromáticas. Como que nós vemos a cor do objeto? Se eu incidir uma luz branca no objeto, e esse objeto refletir e ele for azul, ele vai refletir só a cor azul. Se eu incidir a luz branca no objeto e ele for verde, ele vai refletir só a luz verde. Um objeto amarelo, eu incidir a luz branca, ele vai refletir a luz amarela. Se eu colocar aqui uma luz monocromática verde nesse amarelo, eu vou enxergar preto, porque ele vai parar de refletir o amarelo. Ele vai absorver tudo, então eu vou enxergar esse objeto preto. Lembrando que a cor preta é aquela que absorve todos os comprimentos de onda e não reflete nenhum, beleza? Isso é a cor do objeto. O objeto ele não tem uma cor própria, depende da luz que está iluminando o objeto, perfeito? Beleza? Muito bem, vamos aos testes. Teste 1. 2 raios de luz se propagam no meio homogêneo e transparente. Interceptam-se num certo ponto. A partir desse ponto, pode-se afirmar que são 2 raios de luz que estão se propagando e eles se encontram. Né? 2 raios de luz se propagam no meio homogêneo e transparente, interceptam sendo eles. Continuam como se nada tivesse acontecido, tá? Continuam se propagando na mesma direção e sentido que antes. Num dia sem nuvens, ao meio-dia, a soma projetada no chão de uma esfera, por uma esfera de 1 centímetro de diâmetro, é bem nítida, se ela estiver a 10 centímetros do chão. Entretanto, se ela estiver a 200 centímetros do chão, sua sombra é muito pouco nítida. Pode-se afirmar que a principal causa o Sol é uma fonte extensa de luz. Admita que o Sol subitamente morresse, ou seja, a luz deixasse de ser emitida. 24 horas após esse evento, um eventual sobrevivente olhando para o céu sem nuvens veria só quem tem fonte de luz primária, né? As estrelas aqui, né? A lua não é fonte de luz primária, ela reflete a luz que ela recebe do sol, né? Só as estrelas. Quando o sol morrer, 8 minutos depois a gente vai saber, né? Demora 8 minutos para a luz do sol chegar até a Terra. Durante a Copa do Mundo, um cinegrafista, desejando alguns efeitos especiais, gravou uma cena em um estúdio completamente escuro, onde existia uma bandeira da Azurra. Ela é azul e branca. Ela foi iluminada por um feixe de luz amarelo monocromático. Gente, se ela for iluminada por qualquer luz monocromática, qualquer cor de luz monocromática, ela vai ficar preta. Então, aonde ela era azul, ela vai ficar preta. E aonde ela é branca, ela vai ficar azul, não é? Ela foi iluminada por amarela. Então, aonde ela é azul, ela vai ficar preta. E aonde ela é branca, ela vai ficar amarela, que vai ficar com a cor de que ela foi iluminada, tá? Aqui nós temos a Terra, a Lua e o Sol. Ó, nós estamos aqui, né? A Lua tá tampando o Sol aqui, né? Então é um eclipse solar. O que aconteceu aqui? No dia 3 de novembro, ocorreu o último eclipse solar desse milênio. No Brasil, o fenômeno foi melhor observado na região sul. A figura mostra a Terra, a Lua e o Sol alinhados num dado instante. Nesse instante, para o observador no ponto P, o disco da Lua encobre exatamente o disco do Sol. É correto afirmar que, estando no interior do cone da sombra, o P observa o eclipse total do Sol, né? Onde a Lua encobre totalmente.
Na figura a seguir, F é uma fonte de luz extensa e A é o anteparo. Então, tá aqui o F, uma fonte de luz extensa, e aqui tá aqui tá o anteparo, né? Tá. Então, o que que aconteceu aqui, ó? Aqui são os raios de luz, tá chegando, ó. Aonde ele tá obstruindo, eu tenho a sombra, que é o 2. O 2 vai me dar a sombra. E aonde ele não tá obstruindo, eu vou ter a penumbra. Então, aqui vai ser a penumbra ou umbra, né? Aqui eu tenho a penumbra. E aonde eu fico bem na obstrução da luz, por esse anteparo, é a sombra. Então, tem que ser penumbra, sombra e penumbra. É a C. Nos meios homogêneos e isótropos, a luz se propaga em linha reta, né? Pra gente ver se é verdadeiro. Verdade, o meio homogêneo, a luz se propaga em linha reta. Dois raios luminosos ao se cruzar apresentam mudança de direções? Não, eles continuam, né? Independente. A velocidade da luz de um mesmo tem o mesmo valor, independente do meio que se propaga? Daí não, né? A velocidade muda. É só a 1 que é correta, tá bom? É a alternativa D. Um objeto se apresenta amarelo quando exposto à luz solar, é colocado em um quarto escuro. Qual será a cor desse objeto se acendermos no quarto uma luz azul, preta? Qualquer que seja a luz monocromática incidindo sobre uma cor, a cor vai ser preta, porque vai parar de refletir a cor que refletia antes, né? Só vai absorver, então ela vai sair, ela só refletiu o amarelo, eu ponho o azul, ela para de refletir o amarelo, eu enxergo preta. Um meio é chamado translúcido quando permite a passagem da luz e não permite a formação da imagem nítida, né? São exemplos de fontes primárias, aquela que tem luz própria, vai ser aqui o sol, o ferro em brasa e a lâmpada acesa. Aqui falou lâmpada só, não falou se ela está acesa ou apagada, não serve. Aqui falou caneta, aqui falou a lua não é primária. Ana Maria, uma modelo profissional, ela está com vestido vermelho, quando a luz é branca. Daí ela vai desfilar e a luz é monocromática verde. Que cor ficará esse vestido? Isso mesmo, preto, porque o vestido só reflete a cor vermelha. Considere as seguintes afirmativas, assinalando com V a verdadeira. A lua é um corpo luminoso? Não, ele é iluminado. O eclipse solar ocorre quando a luz está na fase nova? Sim. Quando dois raios luminosos se cruzam, cada um deles diminui um pouco a intensidade? Não, não acontece nada. A cor de um corpo vista por um observador é a cor que ele reflete? Sim. Um pedaço de ferro em brasa é incandescente? Sim. Então ficou FV. Agora aqui, uma fonte luminosa projeta a luz sobre as paredes de uma sala. Um pilar intercepta parte dessa luz. A penumbra que se observa é devido ao fato de não ser pontual a fonte luminosa. Perfeito. As estrelas são exemplos de corpos luminosos. Certo? Um observador na Terra presencia um eclipse parcial do Sol. Este observador se localiza no cone da sombra da Lua. Não, se ele estivesse no cone da sombra da Lua, ele ia ver total, não parcial. Um objeto é visto vermelho quando exposto à luz solar. Iluminando esse mesmo objeto com a luz azul, ele será violeta? Não, ele será preto. Um observador, agora aqui, olha, são aqueles exercícios de semelhança de triângulos, gente, ó. Um observador nota que um edifício projeta no solo uma sombra de 30 metros. Tá aqui a sombra do edifício, 30 metros, tá? De comprimento e de 30 metros de comprimento. E que ao seu lado um muro de 1,5 de altura projeta uma sombra de meio metro, 50 centímetros, já passei para metro ali. Determine a altura do prédio, ele quer saber a altura que é Gal, tá? O que eu faço? Isso aqui são dois triângulos.
Tanto faz, eu posso fazer H dividido por esse H aqui, ó. Hzão por Hzinho é igual a sombra por Sinho, tá? Então, ficaria H sobre 1,5 igual a 30 sobre meio. Ou, o que fez? H sobre 30, tá vendo? Igual a 1,5 sobre meio. Multiplique em cruz, isso vai dar 90. É só acertar, ficar de olho na unidade, tá? Aqui era centímetro. Tem que passar para metro. Você enxerga os objetos iluminados por difusão da luz. E aqui a câmara escura de novo, igual nós vimos lá, ó. Tem que construir aqui a câmara escura. Uma câmara escura de orifício apresenta a profundidade de 20 centímetros, que é o comprimento da câmara, tá? A câmara está aqui, ó. Como se fosse uma lata de Nescau. Ela tem 0,2 metros de profundidade. Uma pessoa tá aqui, ó. Ela tem 1,74 metros de altura. Projetou uma imagem dela aqui, ó. Invertida, ó. Tá aqui a pessoa. Essa é a profundidade da câmera. E essa é a distância da pessoa até a câmera, ó. Ele quer saber qual é essa distância. O que você faz? Semelhança de triângulo. Altura dividido... Aqui a largura dividida pela altura é igual a largura daqui dividido pela altura. Qual que é a largura daqui? 0,3. Qual que é a altura daqui? 0,2. Qual que é a altura daqui? 1,74. E a largura daqui? X. Multiplica em cruz, vai dar 1,16 metros a distância da pessoa até a câmera, tá bom? Essas câmeras escuras são úteis para a gente medir a altura de uma árvore. Você sabe se dá para você medir a imagem que é formada, você olhando a árvore. Você sabe a sua profundidade da câmera. Você sabe a distância da câmera até a árvore, certo? Aí você faz isso e você acha a altura da árvore, tá bom? Esses exercícios aqui ficarão para vocês, tá legal? É o 17, ó, depois vocês dão um pause, tá? Vou pedir para vocês fazerem, por favor, o 17, certo? O 18, por favor, tá? Tá aqui os dados do triângulo, tranquilo. Depois o 19, que também é da câmara escura, para vocês exercitarem. O 20, 2 triângulos, vocês vão lembrar do conceito de tangente. Mas você tem o ângulo e tem a altura, tá vendo? Você não tem hipotenusa. Usa tangente 2 vezes, você vai achar. Aqui é uma teoria. Teoria. O 23 é teoria. O 24 é teoria. Ele tem o ângulo de incidência, ele quer saber o de reflexão. O 25, incidência, ele quer saber o de reflexão. Beleza, pessoal? Um grande abraço. Valeu, gente.